tem o hábito de ter atitudes perigosas. Eu vejo muitas das vezes uma empresa que trabalha com altura, né? Aí o operário vai ter que subir naquele poste, isso acontecia muito aqui quando a Coelce terceirizou aqui, a quantidade de acidentes, de queda dos postes e também de choque elétrico, que a pessoa subia e muitas das vezes achando que era mais prático, não precisava usar aquele cinto, aquela proteção, ou não tinha o cuidado se ali aquela carga ainda estava ligada ou não. Então eu digo o seguinte, a empresa tem um papel importante porque a empresa que é vamos dizer, a mãe do trabalho, né? E o trabalhador tem que ter a consciência, né? Que para que ele possa desempenhar suas funções, ou durante um longo período naquela empresa, depois ele se aposente, ele saia com saúde. Além de não correr risco, porque nós estamos falando aqui muito de acidente e de doença ocupacional, as pessoas pensam que são coisas diferentes. São coisas iguais. O acidente, podemos dizer que é uma coisa assim, urgente, que aconteceu agora. Mas a doença ocupacional, ela vai mais lentamente, mas vai se desenvolver. É também um acidente, está entendendo? Vai também ceifar a saúde do trabalhador. E anteriormente, quando não tinha essas proteções, principalmente com relação a gases tóxicos, com relação à poeira, a quantidade de indivíduos com câncer de pulmão, né, com câncer de pele, com doenças respiratórias. Né, exatamente a empresa não tinha o cuidado de ter equipamentos que não poluíssem tanto o ambientes fechados, sem exaustor. Você pensou você trabalhar num ambiente extremamente poluído, que não tem um exaustor para circular aquele ar, para retirar aquele ar poluído, e o trabalhador ali sem usar uma proteção individual, né? Então, isso mudou muito. Então, a responsabilidade realmente é dos dois. Mas a empresa tem que acompanhar o trabalho do seu colaborador. Se chegar no chão da fábrica e ele é para estar usando esses equipamentos, é para estar com a bota, é para estar com protetor, é para estar com capacete, é para estar com avental. Não, é para chamar imediatamente aquele colaborador, né? E questionar por que não está usando, né? Sabe? Porque uma outra coisa importante, a obrigação de comprar e de oferecer o EPI é da empresa. O trabalhador e de usar do trabalhador. E fiscalizar se ele está sendo usado, porque não é o trabalhador. Eu vejo muitas vezes o trabalhador chega na empresa doente, quer trabalhar. Existem aqueles trabalhadores que mesmo doente querem trabalhar. Às vezes até para não perder a cesta básica que a empresa oferece, ele vem trabalhar doente. Ele chega com... Ele teve um acidente na sua moto no final de semana, vamos dizer, ele teve uma lesão no pé. Ele não pode usar bota. Aquela bota de proteção, com bico de aço, bico revertido, reforçado. Ele disse, não, doutor, eu quero entrar, eu vou mesmo na minha chinela, eu vou usar meu tênis. E você não vai poder entrar desse jeito, porque se tiver um acidente, né, esse acidente pode ser fatal para você. Ainda existe isso. Existem aqueles que, nós podemos discutir depois, que faltam sem ter um motivo nenhum. Mas, doutor Arruda, aí eu pergunto, o não usar o equipamento EPI pode dar justa causa? Pode dar justa causa. Se você primeiro pode ser advertido, né? Você vai ser advertido oficialmente. Aliás, a empresa tem que ter um papel importante, até mesmo para dar segurança aos direitos trabalhistas daquele colaborador, em registrar tudo. Né? Registrar tudo. Então, registrar todas as ocorrências, para que depois não venha a ser questionado, né? E até para que o trabalhador depois, eu não lembrei. Não, dentro do tem programa, que fazer toda... Na hora que a empresa ela vai fornecer o equipamento, ela tem a ficha, hoje está tudo informatizado, ela tem que entregou, o empregado assume, assina, ele vê que recebeu, ele é orientado para a utilização do equipamento de proteção e aí ele está lá. Se você chega lá na fábrica, se você chega no ambiente de trabalho, porque a gente fala muito de fábrica, mas a gente tem muito hoje, um dos grandes problemas dos escritórios é exatamente a ar redor, por conta de postura, por conta da falta de adequação dos equipamentos. Porque tem mais o trabalhador do capital intelectual, as indústrias estão muito industrializadas, muito automatizada, e dentro dos nossos escritórios, dos nossos ambientes de ar-condicionado, com computador,
as pessoas esquecem de fazer. E aí a gente entra, daqui a pouco a gente pode até falar um pouquinho da ginástica laboral, né? Que as empresas têm propiciado essa oportunidade do trabalhador de fazer uma ginástica laboral, pessoal de escritório, para evitar os tipos de doença causada pelo sedentarismo, causada pela repetição dos movimentos. Pois eu vou fazer exatamente isso. Vou pegar aí a sua sugestão, vou pedir um intervalo para quando a gente retornar, falar das doenças, como se precaver, não é isso? E falar de uma coisa importante, a legislação trabalhista no que diz respeito à saúde. Um minutinho só que nós retornamos com esse tema. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Já estamos de volta no terceiro bloco do programa Educação e Trabalho. Sou o professor Taus e o tema de hoje, Saúde do Trabalhador. Estamos aqui com a professora Nara Braga, que é coordenadora do curso de RH da Estácio, e o professor Dr. Arruda Basto, que tem uma larga experiência aí com a saúde do trabalhador. E terminamos o bloco anterior exatamente perguntando quais são as principais doenças do trabalhador, como elas acontecem e como se prevenir. Doutora Nara, como é que tem sido feito essa prevenção? Quais são essas doenças? Essa questão da prevenção, é importante que a gente trate de um assunto muito debatido. A questão dos exames periódicos. Se no momento da contratação, a empresa tem o cuidado de fazer uma seleção, de trazer as pessoas adequadas que vão ocupar determinados cargos, principalmente aqueles que podem causar algum tipo, tem maior risco de acidente, maior risco de desenvolver doenças, tudo bem. Mas, como o doutor falou, o acompanhamento disso é muito importante. Então, vocês sabem, durante a vivência do trabalhador na empresa, de ano em ano ou de 2 em 2 anos, dependendo da função que ele exerce, do cargo que ele ocupa, tem os exames periódicos, né? O exame periódico é aquele exame que o trabalhador vai fazer junto à área médica para saber alguns exames específicos e exame de maneira geral. Então, se isso não for levado muito a sério, que muitas vezes a gente tem, na hora da seleção, relatos de profissionais que dizem, não, que naquela empresa eu não fazia, não era visto, nunca fiz um exame periódico, ou fazia, ia lá um médico e mal olhava para mim, dava esse resultado, já saía com a folha. Então, é preciso um trabalho muito sério dessa junção da empresa com o empregado para que a prevenção das doenças, os exames periódicos, sejam realmente feitos com Tem mesmo realmente seriedade. aquela coisa que você vai para um exame de admissão, você termina de lá, o médico diz que está tudo bom e você infarta na calçada. Né? Que o cara lá tira sua pressão, bota ali, tira sua temperatura e pode trabalhar. Qual a responsabilidade desse médico nesse momento, né? Mas é importante, a professora Nara falou, que existe esse acompanhamento periódico. E isso está no programa, né, de PCMSO, né? Programa de Controle, né, Saúde Ocupacional, que diz o seguinte: aquele trabalhador, aquele colaborador daquela área X, ele tem que repetir a cada ano estes exames. Citando aqui, nós falamos muito de ruído. O trabalhador que exerce a profissão em ambientes com alto índice de ruído, ele tem que fazer a sua audiometria periodicamente, muitas das vezes até antes de 1 ano. Porque você tem que saber se ele está tendo alguma perda auditiva induzida por aquele ruído, né? Se o trabalhador ele trabalha com poluentes, com gases, etc., ele tem que fazer certas dosagens e, no mínimo, uma radiografia do tórax, do pulmão, também a cada ano. Porque se você detecta ali, se o paciente entrou, se o funcionário entrou na empresa e os seus exames estavam totalmente normais,
e depois de 1 ano ele vai repetir aqueles exames e exatamente o que a empresa tem de risco ele está apresentando, ele começa a ter uma perda auditiva, ele começa a ter um problema pulmonar, ele começa a ter um outro tipo de problema, aí tem que se intervir. Se ele estava usando só um plug no ouvido, ele vai ter que usar uma concha, ou então vai ter que ser mudado de função, ele não pode mais, readaptação, ele não pode ficar naquela função. Agora, importante é que o programa, ele tenha a previsão do que ele vai fazer. O paciente tem que fazer estes exames, além de uma consulta, além de uma anamnese cuidadosa do médico do trabalho, né, ele tem que fazer exames laboratoriais, de acordo com a função que ele vai exercer. O professor Tausi falou aqui de altura, nós falamos no bloco anterior. Se ele vai trabalhar em altura, ele não pode deixar de fazer um eletroencefalograma, né? Ele não pode deixar de fazer um eletrocardiograma, né? Se é uma pessoa que tem, um colaborador que tenha mais de 50 anos, ele não pode deixar de fazer o seu PSA para ver o problema da próstata. Se é uma senhora, não pode deixar de fazer o seu Papa Nicolau, a sua prevenção de câncer, porque o periódico, ele tanto vai ver aquelas doenças ocupacionais, mas como também vai ver o restante da saúde do trabalhador. Muitas das vezes você diz, não, eu aqui só vou me preocupar com a empresa. E a senhora está desenvolvendo câncer de mama, o funcionário está desenvolvendo câncer de próstata, né? O funcionário está desenvolvendo outra coisa. O operário, o trabalhador, o colaborador, não só vai no departamento médico para fazer o seu periódico, não. Ele vai lá também se queixando de alguma coisa. É preciso ter um prontuário. Eu vejo muitas empresas que você chega lá, não tem um prontuário médico daquele colaborador. Você tem que ter um prontuário. Ele veio quantas vezes aqui esse mês? Ele veio se queixar de quê? Qual o medicamento que ele está tomando? Ele é hipertenso? Ele é diabético? Se ele é diabético, muitas empresas oferecem o café da manhã, a merenda, o almoço, o jantar. Praticamente todas as grandes empresas oferecem. Precisa saber se o setor de nutrição da empresa está fazendo o acompanhamento adequado. Muitas vezes a pessoa é diabética e ele está no refeitório geral, normal, e aí isso afeta a saúde do trabalhador e o desempenho dele no trabalho e o resultado. Nós temos conversado aqui fechado no ciclo da empresa. O ruído da empresa, a altura da empresa, a poluição, todas essas doenças que causam. Aí eu vou e pergunto, e o ambiente externo causando as doenças psíquicas, a droga, como é que está sendo levado pelo trabalhador para dentro do ambiente da empresa? Como é que a empresa está tratando isso? Você vê uma coisa interessante. Celular. Hoje, quando você anda na rua, você passa, em qualquer canto, as pessoas estão usando o headphone, ligadinho no celular. E aí, o que a gente tem visto? Que muitas vezes nos exames periódicos, as pessoas estão apresentando problemas, né, de perda de audição. E também o nível de estresse, porque você está com o plug o tempo inteiro aqui. Quando você começa a trabalhar, tem pessoas, engraçadas, a gente conversando, alguns funcionários dizendo assim, professor, eu não sei trabalhar mais sem estar ouvindo música. Se tirar daqui, eu não sei mais nem o que eu faço. Porque ele está se acostumando com isso. E a atenção, né, do trabalho. E você vê também a questão da vinda, da ida para casa, para o trabalho, o trajeto. Hoje, ainda bem que a gente está tendo muita mobilidade nessa área, né, dos ônibus, eu tenho visto muita gente dizendo assim, está melhorando muito. Mas o tempo que você perde do trabalho para casa, se dirigindo, né, de ônibus, e o estresse, e o medo de assalto e não sei o quê, isso está trazendo as pessoas já estressadas para dentro da empresa. E se a empresa não tiver um programa de, vamos dizer, de descontração, muitas empresas estão implantando salas de descontração. Salas onde tem jogos, onde as pessoas ficam convivendo, que a gente, muitas vezes, do RH tem que entrar lá e dizer assim, pessoal, aqui é proibido celular, porque senão as pessoas ficam lá no WhatsApp. Descontração, bota só um sofá e celular. Aí fica lá o sofá para ficar no celular. E aí, gosto de dizer esse negócio de celular, tecnologia, agora com... muitas empresas botaram cartaz, é proibido caçar Pokémon. Porque o cara chegava na empresa e estava lá, atrás de Pokémon. E achava na mesa do chefe o Pikachu. Junto com a carta de demissão. Então, muitas empresas colocaram isso. Agora, importante que a professora falou, o setor médico orientado, ele consegue descobrir isso. Olha,
o operário trabalha num local que tem, por exemplo aqui, ruído. Vamos lá, uma telefonista do setor de telemarketing, né? Que existem perdas auditivas. Mas ela está controlada ali. Aí, de um ano para o outro, ela começa a ter uma perda acentuada. Você tem que pesquisar isso. Por causa do trabalho ou ela está exercendo alguma outra atividade fora do trabalho. Muitas das vezes você descobre o seguinte, o trabalhador ele trabalha ali de segunda a sexta ou de segunda a sábado e à noite ele toca ou canta em DJ, bares. hein? Tá entendendo? Ou é um DJ. Então ele está tendo, porque nesse local ele não está com proteção. Deveria estar. Né? Ele está com proteção na empresa, mas à noite ou no final de semana, que ele é cantor ou participa de uma banda, ele não tem nenhuma proteção. Então, isso você precisa avaliar, perguntar para o operário, você está tendo alguma outra atividade, mesmo de lazer ou de trabalho, que você faça um bico que você está fazendo para ganhar mais um pouco fora do ambiente? Aí ele, doutor, eu trabalho, eu participo de uma banda de rock. Uma banda de rock, bem pesada. Então, ele está perdendo, aí nós precisamos orientar. Metaleiro, olha, você está perdendo por causa disso, né? E é muito comum. E amanhã vem né? jogar a responsabilidade na empresa. Sim, se a empresa não tiver, se não tiver isso anotado no prontuário, catalogado, é claro que o operário vai, ao sair da empresa, até por orientação dos advogados especializados, ele vai entrar na empresa. Porque essa parte de trabalho, né, do setor jurídico ligado ao trabalho, é um setor que tem crescido muito, porque as ações têm aumentado. Tanto as empresas têm que se proteger, como o próprio colaborador também tem que exigir seus direitos. E como é que está a legislação realmente em relação à saúde do trabalhador, a legislação trabalhista no segmento da saúde do trabalho? Olha, eu digo que no Brasil, professor Tausa, talvez seja um país que tenha essas normas regulamentadoras assim, muito bem postas. O que falta, e agora talvez um pouco menos, era a fiscalização das normas. Você lê as normas, né, para cada empresa, extremamente assim, completas e complexas. Agora, a fiscalização para realmente ver se isso está acontecendo. Porque as NR, as normas regulamentadoras da área de saúde e segurança do trabalho, no Brasil elas são muito boas, elas são muito bem definidas. Sem dúvida. Mas o que acontece? Elas não são do conhecimento das pessoas. O trabalhador em si, onde é que ele vai ter isso? Não vai. E a empresa, muitas vezes, relega isso, ou deixa, ou delega isso, para o médico do trabalho, ou para o advogado, ou o próprio técnico de segurança, e não se fala nisso dentro das organizações. E aí, como é que vai cumprir? E aí, nós temos, infelizmente, uma deficiência nas fiscalizações, que só acontecem quando tem alguma denúncia. Mas se o empregado, ele não tem o conhecimento, aquele que é mais afetado pela não observância das NRs, e a empresa, de maneira geral, não tem, como é que vai acontecer? E também, como o doutor Arruda colocou, a empresa cumpre tudo direitinho, só que o profissional lá fora está tendo atitude inadequada, que está refletindo dentro da empresa e passa a ser culpa da empresa. Aí a empresa não tem como... mas aí cabe, como eu falei, cabe à empresa, o departamento médico ter isso anotado. E se ele omite? Né? Uso de droga. O uso de de droga é omitido. Mas é o seguinte, você, fazendo uma avaliação, você consegue saber se aquele funcionário mudou a sua atitude. Era um funcionário que entrou, um colaborador que entrou na empresa extremamente competente, e essa pessoa começa a perder realmente a sua competência. Alguma coisa está acontecendo. Esse acompanhamento é fundamental. Muitas vezes... E as assistências sociais, é importante o setor social da empresa. Até pouco tempo, o assistente social ficava dentro da empresa. Hoje, o assistente social fica na casa do colaborador, no bairro. Então, a empresa está indo à casa... na casa do trabalhador. Vai muitas vezes lá saber da esposa, saber do filho, do ambiente. Até o dia das mães, o dia das crianças, traz a família para perceber também uma forma de se relacionar. E aí entra nesse tópico exatamente da importância, da responsabilidade das empresas envolverem a família. Né? Por quê? Porque o que adianta? Eu vi muito isso na implantação dos programas de gestão da qualidade. Começava-se fazendo o 5S na empresa. E aí, como é que o empregado fazia? Ele via tudo aquilo, quando ele chegava em casa, ele não tinha. E ele começava a levar essa ideia
do melhor uso do espaço, do 5S de maneira Limpeza, geral, de de limpeza, ambiente. higiene, de uso, de evitar Descartes, desperdício, descarte, que hoje a gente precisa trabalhar muito isso. Mas não adianta. O que o RH das empresas tem feito, as empresas responsáveis socialmente? Elas têm trazido as pessoas da família. É reunião de esposas, de funcionários, é reunião para adolescentes e começam a trabalhar esses temas. Um muito comum que a gente está vendo é com relação ao uso do lixo, o descarte do lixo, a separação do lixo de maneira para fazer a coleta seletiva. Então, são ações e a gente acredita muito na questão da educação. Como é que eu vou trabalhar o meu colaborador se quando ele chega em casa, quando ele chega na comunidade, ele encontra um ambiente completamente diferente? Se eu não tiver essa preocupação, e a empresa, ela é responsável. Toda empresa tem a função social, né? E hoje a gente sabe, a sustentabilidade tem que envolver os 3 âmbitos. O âmbito social, o âmbito ambiental e também o econômico. A empresa ela tem que pensar em sustentabilidade econômica, mas ela tem que entender também que se ela não for, não entender da sua responsabilidade social com o desenvolvimento geral e a manutenção do meio ambiente, ela morre junto. Morre junto. Ela vai ser aquela história de morrer todo mundo, ficar só eu com a vaquinha para vender leite. Como é que fica, né? Como é que fica? A preocupação que eu tenho, professor Taus, é com essas possíveis mudanças da legislação trabalhista, né? Então, nós temos que ter muita discussão e muito cuidado com essas mudanças, para que exatamente setores e legislações que estão dando certo não venham a ser atropeladas por outras... Processo de regressão, De né? regressão. Por exemplo, os trabalhadores já são muito comprimidos, né? Com um salário realmente nem sempre condizente com a sua responsabilidade. As empresas também têm problemas nessa crise que nós estamos vivendo. Mas você ter uma mudança na legislação previdenciária, né? Tanto modificando cláusulas da CLT, como também nessa área de medicina do trabalho, eu tenho muita preocupação, certo? Que isso possa piorar ainda mais, o que já vem melhorando, quer dizer, tem uma regressão uma conquista, e conquistas, né? Que já existiam. A desvalorização do ser humano. Eu tenho uma preocupação com e aí isso. Uma coisa também que a gente pensa muito nesse... Hoje nós somos bombardeados por informações, né? Toda hora, em todo canto tem informação. E quantas vezes nos nossos grupos de WhatsApp, no Facebook, vem uma notícia completamente deturpada. Então, hoje está acontecendo muito com relação à legislação, à mudança, o que vai ser, o que não vai. E aí as pessoas ficam sem saber como trabalhar essas informações. Estamos terminando o nosso programa. Eu queria um minutinho aí de recadinho para o nosso telespectador sobre o assunto. O que é que a gente pode deixar de recado, doutor? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o convite do professor Taus participar desse programa e dizer para o trabalhador que escutou o nosso programa que procure zelar pela sua segurança, pela sua saúde. E o empresário que está escutando o nosso programa que procure também implantar as normas que já existem e zelar pela saúde do trabalhador, porque ambos, trabalhador e empresário, só têm a ganhar. Doutora Nara. Bom, agradecer, né, ao professor Tausi por essa oportunidade, muito importante, em 2 companhias muito interessantes, passaríamos a tarde todinha aqui conversando, mas o meu recado para nosso telespectador seria que a educação é fundamental. Se você tiver conhecimento, se você buscar se informar de fontes fidedignas, se você procurar se orientar e seguir as orientações dos especialistas, das pessoas que estão aí passando, nós teremos uma qualidade de vida muito melhor, tanto na empresa como na nossa vida como cidadão. Agradecemos a presença de ambos aqui, certamente tornou brilhante o nosso programa, né? Dizendo a você que se não assistiu o programa ou quer rever algo que perdeu, nosso programa Educação e Trabalho está no ar pela TV Digital Canal 6, 61.4 e a Multiplay Canal 6. Aos sábados, às 18 horas,
segunda reprise às 15 horas e quinta-feira às 18 horas. Então, você pode assistir o programa Educação e Trabalho, canal digital 61.4, Multiplay, canal 6, aos sábados, 18 horas, segunda-feira, 15 horas e quinta-feira, 18 horas. Também temos programa Educação e Trabalho de segunda a sexta na rádio, na Fortaleza FM 106.1, às 16 horas. Temos também toda segunda-feira nossa participação no Jornal da Câmara, às 8 horas da manhã. Agradecemos a sua audiência, sou o professor Tausi, estamos sempre trabalhando na busca constante da geração de emprego e renda para o trabalhador cearense. Muito obrigado por sua audiência. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Mulher só sabe pilotar fogão.